Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o perfil de reforços que o São Paulo vai buscar em 2025 e fala também sobre a nova capacidade do Allianz Parque. Vai haver aumento no estádio palmeirense. No Corinthians, informação bastante ruim, outro bloqueio de muitos milhões de reais em dívida com o empresário. Falo também sobre a SAF do Vasco, sobre o futuro de Gabigol, as últimas no mercado, saída no Santos e a situação de Edinaldo Rodrigues na CBF. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Na tela com jogos dessa quinta-feira tem muita partida importante, incluindo seleção brasileira que enfrenta o Chile às 9 da noite, voo de vitória do Brasil. Também nessa quinta tem Venezuela e Argentina, vou de vitória Argentina. Para Bolívia e Colômbia, imagino um empate. Um pouquinho mais fáceis os prognósticos e palpites para os jogos no futebol europeu entre seleções. A Inglaterra para mim vence a Grécia, a França bate Israel e a Alemanha vence a Bósnia. Estou na dúvida apenas entre Itália e Bélgica. Se você não tiver convicção, aposte só nos outros jogos. Mas o mais importante de tudo é se divertir com responsabilidade. Estou deixando um link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro na Aposta Ganha. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e só gastar aquilo que não vai te fazer falta, sempre de maneira recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. O volante Tauan está de volta à Lusa. Ele esteve emprestado durante a disputa da Série C para o Londrina, foi titular absoluto e já fica à disposição para a portuguesa de 2025. Quero contar também que Paulinho Paula deve voltar a treinar pelo Vasco nessa sexta-feira. É um início de trabalho para reaquisição de condição física depois de um longo tempo machucado. A intenção do Vasco é colocá-lo em campo para jogar de forma oficial no fim do mês de outubro. Já Fernando Gago tem tudo para ser um novo técnico do Boca Juniors. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. Antes ele atua comandando o Chivas em sua partida de despedida do futebol mexicano contra o América. Técnico que dessa maneira coloca fim à busca do Boca por um treinador. Chegaram a especular a chance de Luiz Obeldia do São Paulo ser contratado. Bora contar também que Thiago Leifert pode aparecer no SBT. O ex-apresentador da Globo foi convidado pela emissora paulista para assumir as transmissões e programas de esporte. Quero falar ainda que o Vitória já abriu conversas para tentar ficar com Alejandro em definitivo, centroavante que pertence ao Red Bull Bragantino. A grande questão é a financeira. O Red Bull pede 6 milhões de euros. Já o Cruzeiro decidiu que não vai exercer a opção de compra para ficar com o goleiro Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, não conseguiu jogar no Cruzeiro. A opção de compra seria de 6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. A saideira do giro de notícias, Cristiano Ronaldo tem feito lobby para que Kevin De Bruyne se torne seu aliado, seu reforço, um jogador do Al Nassr, atleta que pertence ao Manchester City. O CR7 imagina que jogando ao lado do De Bruyne ficará mais fácil buscar o milésimo gol. A proposta feita pelo Al Nassr para convencer o De Bruyne a trocar a Inglaterra pela Arábia Saudita lhe garantiria 8 milhões de reais de salário por semana. Bora falar agora sobre Dodô, lateral esquerdo que está rescindindo seu contrato com o Santos. O acordo está praticamente fechado entre o Peixe e os representantes do atleta. Jogador cujo vínculo se encerra apenas em dezembro de 2025, mas ele está fora dos planos e nem estreou nessa temporada. Chegou a ficar 3 jogos no banco de reservas, depois foi afastado e tem treinado em separado há alguns meses. O Júnior Pedroso, que é o mesmo empresário do Gabigol, foi convidado para uma conversa e as partes estão definindo os últimos detalhes desse acordo de rescisão que vai garantir ao Dodô parte dos salários que ele teria direito até o fim do contrato, e aí o Dodô vai buscar um outro clube. Dodô, que voltou ao Santos na temporada passada, jogou 18 vezes nesse ano, nenhuma partida. Confesso que fico muito surpreendido com baixo aproveitamento de alguém que parecia ter pintado super bem no Corinthians, com passagens por Inter de Milão, Sampdoria, Roma, Cruzeiro e Atlético Mineiro.
jogador de 32 anos de idade, caberia no seu clube do coração. Só para completar sobre o Peixe, queria falar sobre Lucas Lima, que não pretende voltar ao Santos na próxima temporada. Ele tem contrato com o Peixe até abril do ano que vem. Está emprestado ao Sport, é peça importantíssima por lá. A grande questão é financeira. O Sport hoje paga 60% dos 350 mil reais por mês a que tem direito. Para que ele continue no Sport no ano que vem, o Sport vai precisar assumir 100% desses vencimentos. Bora falar agora sobre o Botafogo devendo uma miséria. E chama atenção, porque o Botafogo foi o clube que mais gastou com reforços, foram 373 milhões de reais. Essa dívida que o Botafogo tem bem pequena é com o América Mineiro, no valor de 70 mil dólares ou menos de 400 mil reais. É uma das parcelas da compra do atacante Carlos Alberto, que pertencia ao América. O pagamento não foi feito. A data de quitação seria de 10 de setembro e o América já notificou o Botafogo antes de entrar com o processo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Botafogo admite a dívida, promete resolvê-la nos próximos dias, até porque tem a intenção de comprar os outros 40% que pertencem ao Coelho. Hoje o Botafogo tem 60%, os outros 40% seguem vinculados ao Clube Mineiro. Carlos Alberto, que é super bem avaliado dentro do Botafogo, mesmo sem ser tão utilizado quanto de costume. E o futuro de Edinaldo Rodrigues segue incerto na CBF. Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgaria se aquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-lo da presidência era válida ou não, mas mais uma vez houve o adiamento do caso, 8ª vez que esse caso é adiado. Dessa maneira, o Edinaldo segue sem ter a confirmação de que é o presidente definitivo ou não. A treta começa em 7 de dezembro do ano passado, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decide afastar o Edinaldo. No início desse ano, o Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, concede uma liminar ao Edinaldo. E desde então há a necessidade de um julgamento, se essa liminar é válida ou não. A grande discussão é se o Tribunal de Justiça do Rio tem direito de afastar ou não o Edinaldo. Só que já foram 8 datas marcadas e adiadas nesta quarta-feira. Por exemplo, o Flávio Dino pediu vistas do processo sobre o poder do Ministério Público para firmar taxas com entidades esportivas. No fim das contas, o Edinaldo segue, a gente não sabe até quando e se de forma definitiva. É mais ou menos esse o caos que se estabelece na principal entidade do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre Gabigol. Muita gente especulando que o Gabigol já está perto de renovar contrato com o Flamengo, que está tudo acertado. Eu posso assegurar para vocês que não há nenhuma novidade no caso. Você quer saber direitinho essa história? Vamos lá. Felipe Luiz não pediu aos dirigentes do Flamengo a renovação do contrato do Gabigol. Ele acabou de chegar, está mais preocupado com os resultados e em se garantir para a próxima temporada. Apesar de o técnico do Rubro Negro ter contrato até dezembro de 25, ele sabe que precisa de um bom trabalho agora para, independentemente de quem vencer a eleição para presidente no dia 9 de dezembro, ele ter continuidade no seu trabalho. Sobre Gabigol, o Gabigol não procurou ninguém do Flamengo para pedir essa renovação, e nem o contrário. O próprio presidente Rodolfo Landim já disse que vai ser feita uma avaliação no fim dessa temporada para ver se o Flamengo melhora ou não a atual proposta, aquela extensão de contrato por um ano com aumento de 50% dos salários, algo que o Gabigol já descartou. Ou seja, tudo segue como antes no rubro-negro. Gabigol tem contrato até 31 de dezembro, pode se acertar com quem bem entender. Até posso dizer que ele gostaria de ficar no Flamengo. Se houvesse uma proposta contratual maior do que a atual, ele gostaria de pelo menos 3 anos de contrato e com um bom reajuste salarial. Só mais uma sobre o Flamengo. Delair Dombrowski, que foi o presidente campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, retirou sua candidatura à presidência do Flamengo e decidiu declarar apoio a Rodrigo Donch, é o candidato da situação. Hora de falar sobre a venda da SAF do Vasco. É a pergunta que eu mais recebo de torcedores cruzmaltinos a cada live que faço por aqui. E aí, alguma novidade? Alguma novidade? Repassei essa pergunta para alguém bastante importante dentro da estrutura vascaína e que participa ativamente ao lado do Pedrinho dessas negociações. A pessoa assegurou que não há nenhuma negociação quente no momento. Nada próximo de ser fechado nos próximos dias. Mais do que isso, o Vasco tem certeza absoluta de que nessa temporada de 2024 não vai haver nenhum avanço. São vários os problemas. A questão envolvendo os 31% da 777 são um complicador. Aquele que comprar vai precisar saber que vai ter dificuldade, especialmente porque há na Justiça dos Estados Unidos uma ação tentando impedir que a CAP venda todos os clubes enquanto a 777 não pagar uma dívida astronômica que existe por lá.
Além disso, tem também toda a questão de encontrar um comprador que banque aquilo que o Vasco quer e, mais do que isso, que aceite uma participação maior do departamento da atual administração no futebol vascaíno, mesmo na condição de SAF. O que se comemora hoje dentro do Vasco é o fato de o Pedrinho lá atrás ter ido à justiça para retirar da 777 o comando do Vasco. Não fosse por isso, e depois desse caos financeiro que se estabeleceu na 777 com direito a uma intervenção e a empresa à beira da falência, o Vasco hoje poderia passar por enormes dificuldades, não só financeiras, mas também administrativas e de comando. E você, vascaíno, que pensa sobre toda essa história, já usa espaço para dizer e deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um bloqueio, mais um, gigante, contra o Corinthians. O Timão foi condenado a pagar 33 milhões e 400 mil reais a Carlos Leite, empresário de futebol responsável por várias negociações nos últimos tempos no Corinthians. Todas essas dívidas da era André Sanches e do Willian Monteiro Alves. Esses 33 milhões e 400 mil se devem a renovações de contrato de Cássio, Gil e Fagner, que não foram pagas comissões para o empresário, além de contratações de Camacho, Matheus Vital, Jonatas, Matheus Matias e Renato Augusto. Essas dívidas foram se avolumando. No finalzinho do mandato do Duílio, o Duílio assinou uma carta de confissão de dívidas para com o Carlos Leite e o empresário procurou o Augusto Melo nesse ano, pediu o pagamento, o Augusto disse que não tinha condição de fazer o pagamento e ele foi à justiça com essa carta de confissão. Ficou extremamente complicado para o Corinthians reverter qualquer decisão. É possível que nos próximos dias o Carlos Leite adote o mesmo caminho feito pelo André Cury, outro empresário para quem o Corinthians deve. Pedido de bloqueio de contas do Corinthians, o que complica o fluxo de caixa, o pagamento de salários de atletas, direitos de imagem, entre outras coisas mais. Só para completar em relação ao Timão, queria falar que Giovani, atacante que já foi útil nessa temporada, não joga mais de um mês por opção técnica do Ramon Dias. Mesmo com a lesão do Thales Magno e com a suspensão do Romero, ele não tem sido utilizado nos últimos 5 jogos, não saiu do banco de reservas, 2 partidas contra o Fortaleza, mais uma contra Botafogo, Flamengo e Internacional. Só para completar sobre o Corinthians, o delegado Thiago Correia, que investiga e apura naquela questão do Corinthians com a Vaidbet, vai solicitar à Justiça uma prorrogação do prazo para concluir o inquérito. Ele alega que os bancos demoraram demais para responder a uma série de pedidos de informações feitas pela polícia. Bora falar agora sobre um novo setor do Allianz Parque, que vai aumentar a capacidade do estádio palmeirense em 1.000 lugares. Só para relembrar você, nessa quarta-feira, Palmeiras e W Torre anunciaram um acordo para o fim daquelas questões todas envolvendo briga entre as partes. O Palmeiras chegou a pedir cobrar 150 milhões de reais da W Torre. É que a parceira do Verdão na construção do estádio não vinha pagando uma série de contas que estavam previstas em contrato. A W Torre se defende afirmando que o Palmeiras também tinha algumas pendências. No final das contas, as partes se acertaram e a W Torre vai pagar 50 milhões de reais à vista para o Palmeiras, além de ceder uma série de outras propriedades dentro do Allianz Parque. A soma desses acordos, dessas cessões, mais os 50 milhões, vão garantir ao Verdão cerca de 117 milhões de reais, e é aqui que vem a grande sacada. A partir de agora, o setor Gol Norte passa a ser todo do Palmeiras e não mais explorado pela W Torre. Dessa maneira, o Palmeiras se sente capaz de construir mais um espaço lá no anfiteatro de mais ou menos 1.000 lugares, tá? É possível até que esse espaço seja para torcedores que fiquem de pé e passe a ter o ingresso mais barato do Allianz Parque. Em 2022, quando existia essa possibilidade de aquisição ou de construção desse espaço, o Palmeiras cogitou até vender ingressos a R$40. Vamos ver qual vai ser o valor desse ingresso. O importante é que o Palmeiras ganha mais 1.000 lugares para explorar e também aumenta a capacidade do seu estádio alviverde. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com informação importante. Nessa quinta-feira, o departamento de futebol do Tricolor se reúne para discutir reforços para a próxima temporada. Além do debate sobre nomes, também vai ficar bem claro para todos os funcionários importantes do departamento de futebol que o São Paulo não poderá, em hipótese alguma, desrespeitar o orçamento previsto para o próximo ano. Isso, inclusive, faz parte de um acordo para a construção e criação do fundo
FDIC, que foi recentemente aprovado pelo Conselho Deliberativo e que prevê a possibilidade de captação de 240 milhões de reais. O São Paulo precisa dessa grana para mudar o perfil da sua dívida, pagando dívidas emergenciais e alongando as demais. Dessa maneira, o São Paulo se entende com capacidade para ter menos dificuldade com o fluxo de caixa, mas há necessidade de respeitar de forma rigorosa o seu orçamento. Não vai poder gastar mais do que estabelecido. E é aí que vem o grande problema. Os homens do departamento de futebol serão informados que não vai poder se contratar jogador caro, jogador estrelado, jogador de muito nome. O nível de reforços do São Paulo para o próximo ano deve ser modesto, bem distante daqueles sonhados como Oscar, Renan Lodge e também Wendel. O Oscar gostaria de voltar ao São Paulo? Sim, mas se pedir acima de R$1 milhão por mês de salário está praticamente descartado e dá para imaginar que ele vai pedir bastante alto, até porque tem outros clubes interessados. Renan Lodge e Wendel, laterais esquerdos que têm situações delicadas no Al Hilal e também no Porto. Certamente custam caro, ganhariam mais de R$1 milhão por mês, estão praticamente descartados. O São Paulo vai precisar buscar aquisições de jogadores baratos, que cheguem praticamente de graça ou grandes oportunidades de mercado. Dessa maneira, é bom que o torcedor são paulino já se prepare para mais uma janela de contratações em janeiro do ano que vem, com ou sem vaga na Libertadores, de jogadores modestos, de jogadores desconhecidos ou com pouco nome internacional e no Brasil. O tricolor não pode dar um passo maior do que a perna e especialmente agora, com a criação desse fundo, do FDIC, o São Paulo vai ter de ter ainda mais responsabilidade em seus movimentos. Isso inclui contratações de reforços. E você, o que achou do vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!